Graça e paz, irmãos. Amém. Dia da alegria, do prazer de estar com os amados irmãos, mais uma vez. Muito grato a Deus por esse privilégio. Eu gostaria de cumprimentar também o pastor Davi, o pastor Arthur, irmãos que nos convidou e nos confia estar aqui. É uma grata honra que os irmãos nos conferem. Queridos, eu vou me adiantar aqui, que os irmãos acredito que muitos estejam cansados, né? Vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, um texto que será objeto da nossa reflexão. Como hoje ainda vai haver algumas outras atividades, o pastor Arthur disse, então temos que aproveitar o tempo, né? E o texto que eu vou ler, só ele parece que já leva a pregação quase toda, porque ele é um pouco longo. É Atos 27, a partir do verso 9, mas eu vou correr aqui para que a nossa reflexão, embora seja dinâmica, ela possa ser proveitosa aos nossos corações. Atos 27, a partir do verso 9. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum e por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem o sol, nem as estrelas, por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair.
pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, ficaram satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio. Se fosse possível, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Capítulo 28. Terminamos já, irmãos. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo, fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Amém. Pode sentar, irmãos. Não se preocupe que acho que a pregação vai ser menor do que, que o texto. Irmãos, esse texto bíblico nos traz algumas reflexões interessantes, mas antes de mencionar, eu gostaria de mencionar 2 frases que eu acho bastante pertinentes, especialmente ao considerar esse texto. 2 frases de John Maxwell, que é um dos autores cristãos muito influentes, que escreve para lideranças. Ele disse certa vez que liderança não é sobre títulos, sobre posições ou fluxogramas, é sobre uma vida que influencia a outra. Ou seja, essa concepção dele, a ideia é que a verdadeira liderança não depende necessariamente de uma posição formal ou de um poder exercido formalmente, mas da influência e do caráter que ele exerce. Outra frase dele que considero pertinente é que ele diz que os líderes se destacam não nos dias calmos, os verdadeiros líderes, mas nas tempestades. Ou seja, são nesses momentos de crise, de grandes dificuldades, situações caóticas, que se revela as qualidades de um verdadeiro líder. E essa frase, eu considero diretamente ligado com aquilo que esse texto apresenta para nós. A partir de Atos 21 até Atos 28, nós vemos um relato que tem uma sequência. Quando Paulo retorna para Jerusalém, após a 3ª viagem missionária dele, ele é falsamente acusado pelos judeus de
profanar o templo e de estar provocando tumultos pelos seus ensinos. E como resultado, Paulo foi preso, como os irmãos sabem. E após passar por várias séries de julgamentos diante da pressão dos judeus, então ele exerce o seu direito de cidadão romano e ele apela para ser julgado por César. Isso já lá no capítulo 25 do livro de Atos. E assim, a partir disso tem início uma longa jornada, tanto jurídica como espiritual, do apóstolo Paulo em direção a Roma. Dos capítulos 27 e 28, nós vemos aqui Paulo em viagem como prisioneiro. E aqui parece que é uma espécie de rotina ali, de diário de bordo, que Lucas escreve para descrever a experiência naquele percurso, naquela viagem. A gente, quando lê a história, percebe muitos detalhes. Paulo, portanto, irmãos, ele não estava aqui numa missão evangelística comum. Paulo não estava aqui não é um registro de Paulo liderando uma igreja, pregando numa sinagoga. Paulo está aqui como um prisioneiro. É muito importante que a gente entenda isso. Sendo transportado para Roma, sob custódia militar, sem qualquer posição formal de autoridade nenhuma. Era apenas um prisioneiro, um homem sem voz, sem espaço, aparentemente sem nenhuma relevância, sem nenhuma importância. Era Paulo, ele era apenas um homem comum. Ele é o apóstolo Paulo para nós, e agora quando a gente lê a história, a gente olha para ele diferente, mas ali, naquele contexto, naquele momento, era apenas um simples prisioneiro, alguém sem importância. No entanto, o que nos impressiona nesse relato é perceber como em meio ao caos, em meio àquela situação profunda de tempestade, de desespero, de naufrágio, de fome, de ansiedade, de aflição, Paulo se torna a principal voz naquele barco. E isso fala para nós da importância de liderança, da importância da liderança de Deus, das lideranças divinas. No início da viagem, ninguém levava Paulo a sério. As suas advertências sobre o prosseguimento e o início daquela viagem foram completamente ignoradas, como nós podemos verificar no versículo 9 e 11 que nós lemos, de 9 a 11. Afinal de contas, quem iria dar ouvidos a um prisioneiro? Havia um comandante naval, havia centurião romanos, havia marinheiros experientes. Era alguém sem importância. Porém, à medida que o caos se instala, à medida que a crise se agrava, algo notável começa a acontecer. O apóstolo Paulo, a sua sabedoria, a sua postura, a sua espiritualidade, o seu equilíbrio emocional, o seu bom senso, a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, de cuidar das pessoas, transforma a sua presença naquele lugar como algo indispensável, inclusive, para eles sobreviverem. Ele não tinha cargo, mas ele tinha autoridade, irmãos. Ele não tinha posição formal, mas ele tinha conteúdo. É isso que importa. Você pode não ter cargos, você pode não ter posição formal de destaque, mas você pode ter conteúdo, você pode ter autoridade de Deus. Autoridade é algo distinto de poder. Nesse momento, Paulo não tinha poder nenhum, mas ele tinha autoridade. O contraste é claro, é gritante quando nós lemos o texto. Aquele que começou a viagem como um prisioneiro ignorado, termina sendo alguém respeitado. No capítulo 27 que nós lemos, os versos de 42 a 43, quando os soldados planejam matar os prisioneiros, veja bem, diante de uma possível fuga em massa, eles decidem eliminar os prisioneiros. O prisioneiro não valia nada para eles. Então, para evitar a fuga, vamos matar a todos. E o texto nos diz claramente que o centurião impede que esse plano seja executado simplesmente porque queria preservar a vida de Paulo, nos versículos de 42 a 43. O que levou alguém que começa o seu percurso sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância, e agora ganha uma importância tal, a ponto de um centurião querer preservar-lhe a vida.
E não para por aí. Quando ele chega na ilha de Malta, depois da tempestade, o barco destruído, eles param naquela ilha, os nativos acolhem Paulo com gentileza, com bondade, mas o texto nos diz que acontece uma situação ali inusitada. Enquanto Paulo está colhendo uns gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora ataca ele, ele é picado por uma víbora, veneno letal, víbora. Não se fala nem serpente, fala de víboras. Víboras eram serpentes menores, cuja a letalidade era muito mais contundente, muito mais rápida. E eles esperam então Paulo cair. Eles dizem assim: esse camarada deve ser um azarado, porque ele deve ser um homicida. A justiça não lhe permite viver, ele sobrevive do mar e agora uma serpente lhe pica. Então ele certamente, ele deve estar carregando aí algum encosto, deve estar carregando algum karma. A divindade está querendo destruir a vida dele. No entanto, eles começam a observar e Paulo continua ali, talvez louvando, cantando hino, batendo palma. Ele esperava que Paulo inchasse ali, começasse a perder o equilíbrio, caísse. O tempo passa, não acontece nada. De repente, a opinião deles também começa a mudar em relação a Paulo. Deve ser um Deus. Alguém que começa lá como um azarado, como alguém que estava sendo perseguido por algum tipo de divindade, agora muda-se a opinião novamente. Deve ser um Deus. E Paulo tranquilamente sabe de uma pessoa que estava doente, com febre, com desinteria. Isso era fatal para aquela época. Não havia antibióticos, não havia remédios específicos para essas coisas. Rapidamente alguém com febre e desinteria, facilmente alguém morreria. E a Escritura nos diz que Paulo impôs as mãos. E Deus abençoou com sua misericórdia e graça. E curou. E ao curar, toda a ilha começou agora a querer ouvir esse moço, ser ministrado por esse moço, e trazem doentes para Paulo. O povo da ilha vem atrás de Paulo, o prisioneiro. E ao chegar lá, ele ora e Deus cura os doentes. E diz o texto, como nós concluímos: fizeram muitas honrarias para ele, deram tudo o que eles precisavam, por causa de Paulo. A pergunta que eu gostaria de fazer, meus irmãos: o que é que essa pessoa, este homem, que era pecador como eu e você, mas alguém também que carregava uma missão, o que é que ele carregava na sua vida, que fazia com que a sua vida ganhasse uma relevância, uma significância tão notável no ambiente que ele estava, que era impossível ficar sem perceber, ficar sem modificar. Eu gostaria de inicialmente destacar 5 marcas importantes na vida do apóstolo Paulo, como marcas necessárias de um líder em meio ao caos. Nós enfrentamos caos no ambiente religioso, caos no ambiente das lideranças. As pessoas não estão confiando mais tanto assim nas igrejas. As pessoas colocam sob júdice as religiões cada vez mais. Nós estamos diante de lavação de roupa suja em internet. O ambiente da comunicação de massa trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe para nós também muitos prejuízos. Nós vemos as nossas coisas feias, e muitas vezes quem escuta e quem vê fica apenas com aquela impressão, com aquela imagem, com aquele registro. Isso tem trazido profundas marcas negativas para a evangelização, para a ambiência da igreja. Quais seriam, talvez, as marcas que pudéssemos perceber como marcas importantes, que devem fazer parte da experiência da vida de um líder, marcas que farão com que a vida se torne uma vida que influencia positivamente? E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a primeira marca que eu observo no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém adotado de bom senso. Era alguém que apresentava bom senso. Paulo não era aquele evangelista era aquele evangelista distante daquele estereótipo, daquele sujeito maluco, que gosta de impressionar com coisas loucas, translocadas.
que precisa ser alguém que gere algum tipo de sensacionalismo sobre performances malucas, loucas. Não, ele era uma pessoa que carregava bom senso. Era alguém que tinha equilíbrio nas coisas que ele falava, ele analisava, ele verificava, ele usava o raciocínio, ele concluía e ele orientava baseando as coisas também no bom senso, irmãos. É interessante, ele expulsa demônio, ele ora, ele é alguém que tem experiência mística com Deus, mas ele não é aquele misticista louco, que precisa fazer uso para dizer que é profeta, que é homem de Deus, lançar mão de coisas estapafúrdias, para apelar para as pessoas. Não, ele é alguém que tem experiência mística, tem relacionamento profundo, no entanto é alguém dotado de bom senso. Antes mesmo que houvesse qualquer revelação sobrenatural, ele se posiciona quanto à viagem. Ele diz assim no versículo 10: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Isso não foi uma profecia no sentido sobrenatural. Paulo era alguém muito inteligente e era alguém que usava o raciocínio. Ele analisou a estação em que se encontrava naquele momento e, verificando a estação, o momento em que ele se encontrava, ele disse: vai ser problemática essa viagem. Era outono, era um período de ventos fortes e naquela ocasião era conhecido entre os romanos, era conhecido claramente que aquele período era um período de grandes dificuldades para a viagem. E é por isso que no versículo 9, Lucas situa a ocasião temporal em que estava acontecendo aquela viagem. No versículo 9 ele diz: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se torna perigosa. Veja bem, pois já havia passado o dia da expiação, por isso Paulo os advertiu. Veja, Lucas diz aqui a razão pelo qual Paulo adverte aqueles homens a respeito da viagem. Ele diz: havia passado o dia da expiação, o dia de Yom Kippur. Era a ocasião que se situava ali no final de setembro e começo de outubro. Então esse período já era conhecido que seria um período problemático relacionado a viagens. Então perceba, Paulo está lançando mão de uma análise, de um bom senso, de prudência, de responsabilidade quanto ao tempo. E não somente isso, ele exerce essa liderança sensata, equilibrada, nos versículos 33 e 34, quando ele diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem. O pessoal estava com fome, 14 dias sem comer, estavam de vigília, sem comer possivelmente corretamente, direito, sem comer nada, o texto diz, né? E ele insiste para que as pessoas comam alguma coisa, porque ele diz: pois só assim poderão sobreviver. Paulo está usando o seu tirocínio, seu raciocínio, sua prudência. Em outras palavras, está dizendo: coma, porque senão nós não vamos chegar ao término da viagem. Noutra ocasião, quando os marinheiros estavam planejando escapar do navio, porque eles viram que a tempestade era violenta, não dava para sobreviver, eles resolveram: vamos dar fora daqui, vamos baixar aqui no mar o barco salva-vidas e vamos já no pé, vamos embora. E usaram um pretexto, diz aí o versículo 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Olha só a desculpa: nós vamos lançar as âncoras ali da proa, mas na verdade eles queriam baixar o barco salva-vidas e ir embora. Mas Paulo, ao perceber isso, foi Paulo que percebe. Paulo disse ao centurião: se esses homens fugirem do navio, os marinheiros, se eles fugirem do navio, vocês não vão sobreviver. Veja, ele diz, com isso ele está dizendo: quem entende aqui de barco não sou eu, não são os soldados, quem entende é os marinheiros. Mantenham eles no barco. Paulo está conduzindo uma liderança, sendo uma voz de liderança, usando o bom senso das coisas. Irmãos, cada vez mais a igreja precisa de líderes que use de bom senso, que use de equilíbrio, que use de raciocínio ponderado. A gente não precisa de apelos excessivos, de afirmações,
de palavras de ordens exageradas, de performances loucas. Isso na realidade desconstrói, isso esvazia, isso tira o conteúdo, isso cria uma experiência e uma sensação de desconfiança em relação às lideranças. Eu já ouvi muita coisa, já vi muita coisa, histórias que eu fico assim meio que perplexo, como a pessoa tem coragem de contar certas histórias em microfones e naqueles apelos exagerados, naquelas coisas que a gente diz, meu Deus, isso não é verdade, isso que ele está dizendo não é verdade, para que ele diz um negócio desse? Eu já vi um pregador querendo ser muito contundente, parecer ser muito espiritual, de que Deus estava com ele pegou o microfone e dizia assim que Deus havia batizado com o Espírito Santo o galinheiro dele. As galinhas estavam falando em línguas. Aí eu disse, bom, as galinhas falar em línguas estranhas até que é normal, porque galinhas falam línguas estranhas mesmo, né? Quem é que entende a língua da galinha, né? Agora o problema piorou, porque ele disse assim, mas aí o galo interpretou. E o galo olhou para ele e disse assim, meu filho, eis que te digo. Agora o negócio piorou de vez, né? Complicou. Meu Deus, como é que alguém conta uma história dessa num microfone para um monte de gente dessa ouvindo, vendo, sendo televisionado? Como é que alguém conta uma história dessa? Meu irmão. E essa não, eu estou só contando uma, eu já vi várias. Já vi pessoas mandarem irmãos crentes fazer coisas loucas. Misericórdia de Deus, a gente precisa de vozes de equilíbrio, vozes de bom senso. Ser espiritual para Paulo, um líder espiritual não é alguém que nega a realidade, que nega os fatos, que distorce os dados da realidade, que espiritualiza o que precisa ser tratado com sensatez, equilíbrio. Pastor que, inclusive pegando essa história aqui bíblica, pegam cobras e vão para cultos. Nos Estados Unidos tem isso. Não sei se vocês já viram isso. O culto das serpentes, já viram isso? Onde pastores pegam cobras e ficam fazendo as cobras picarem, porque a cobra picou Paulo aqui, ele não morreu. Quem tem fé, então, serão picados pela serpente e vai fazer mal nenhum. E com isso já morreu muita gente. Morreu muita gente. Bebe veneno, meus irmãos. Eu já vi isso, tem isso. E está na internet, no YouTube, está lá. O culto acontecendo. Eles projetam isso para todo mundo ver. É uma loucura, meus irmãos. E está aí. Ser espiritual não é ser louco. Ser espiritual tem uma liderança que exerce influência. Não é alguém que faz apelos e performances malucas. É alguém dotado de bom senso. Alguém que analisa os fatos. Alguém que considera a realidade e conduz conforme a necessidade. Mas uma segunda característica que eu vejo como marca que sobressai nessa liderança do apóstolo Paulo em meio à crise, em meio à tempestade, em meio ao caos, é que o apóstolo Paulo ele tem atitudes de encorajamento e positividade. Se a primeira marca de um líder no caos é o bom senso, a segunda que eu observo aqui no apóstolo Paulo é a capacidade dele encorajar, dele fortalecer as pessoas, dele inspirar esperança em meio ao caos, quando tudo parecia perdido. Irmãos, os próprios marinheiros, vendo o barco, a contundência da tempestade, até eles perderam esperança de salvar. O próprio Lucas diz isso. Eram 14 dias sem ver nem o sol, estrelas, eles não enxergavam nada, era tempestade sobre o barco. Eles perderam a esperança de sobrevida. Mas mesmo naquela ocasião de aflição, de ansiedade profunda, de desespero, a voz principal de encorajamento, de ânimo, era do apóstolo Paulo. O texto nos diz, no versículo 21 e 22, ele diz: senhores, deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, porque ele deu um conselho no início, né? Mas não ouviram. Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. O verso 22 ele diz: agora porém, recomendo que tenham coragem, ânimo, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído, mas nenhum de vocês perderá a vida. E ele continua no verso 22, versículo 25, versículo 33, a palavra-chave é: tenham bom ânimo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. A voz
que estava estimulando, encorajando ali, não era mais dos marinheiros, não era do centurião, era do apóstolo Paulo. A voz de Paulo naquela ocasião se tornou uma voz profundamente necessária para a preservação da vida daquelas pessoas que estavam desesperadas. No meio do caos, Paulo não aprofundou ainda o caos. Ele não alimentou mais a agonia das pessoas. Ele não ficou nutrindo desespero. Sabe aquela coisa, o mundo vai se acabar mesmo. Também Jesus já está para vir mesmo, vai destruir, está tudo perdido. E não se alimenta. Irmãos, está difícil, é verdade. Mas tenham bom ânimo. Vamos ter ânimo, o Senhor está conosco. Ele vai nos fortalecer, a gente vai superar essa dificuldade. Essa batalha, você foi chamado, irmãos, não foi somente para o pau sentar, como diz alguém, é apacentar. Às vezes as pessoas confundem apacentar com o pau sentar. Parece que toda pregação tem que o pau sentar, tem que descer o cacete, o sarrafo, para dizer que é um homem zeloso, é um homem que tem fidelidade, compromisso com Deus. Eu sei que é importante, tem hora de a gente destacar a importância do compromisso, do zelo com as coisas de Deus, mas tem momentos, irmãos, que até você está sem coragem, sem ânimo, e como é bom ter alguém que nos inspire encorajamento, alegria, que nos estimule o ânimo. A sua congregação estiver desanimada, seu povo está desanimado, se um irmão, um pastor, alguém está desanimado, é muito bom quando tem alguém para segurar a barra e dizer, olha, está difícil, é verdade, a gente não nega a realidade, mas nós temos um Deus que vai nos ajudar, não tenham medo. Paulo diz, olha, nem um fio de cabelo sequer vai se perder na cabeça de vocês. Confiança em Deus, irmãos. Nós somos chamados para fortalecer, para encorajar, para animar, para aqueles que estão debaixo do sol escaldante dessa vida, encontrar uma sombra onde possa repousar. Nessa sede causticante que muitas vezes sofremos por causa das tribulações, e são muitas, encontrarmos alguém com água fresca, que nos anime, que nos fortaleça, que nos encoraje. Paulo se torna uma voz de ânimo, que inspira encorajamento. E o versículo 36 do capítulo 27 diz assim, e todos se reanimaram, e também comeram algo. Estavam sem comer, mas todos se reanimaram com aquela palavra de Paulo. Sua palavra tem vida, meu irmão. Sua palavra tem um poder de restaurar, de renovar, quando ela está revestida da graça, do poder e da autoridade de Deus. Uma terceira marca da liderança do apóstolo Paulo, em meio ao caos, em meio à tempestade, é a atitude que eu observo muito clara vou usar aqui a expressão, um neologismo, tratabilidade. É a capacidade ou a virtude que expressa a disposição de se relacionar bem, de tratar bem com as pessoas, de cultivar respeito, de construir pontes, mesmo sob pressão. Paulo era um prisioneiro, estava sob custódia militar, estava ali como alguém, em princípio, sem voz, sem importância, mas ele, não ouviram o que ele disse, mas ele não se ressente, não se fixa nessa questão, ele vai exercendo de forma assertiva, proativa, a sua liderança. E ele vai tratando bem as pessoas, vai pegando amizade com um, vai se relacionando com o outro, vai acolhendo um, incentivando, encorajando o outro. O versículo 3, capítulo 27, diz que no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Veja, Paulo inspirava respeito, até mesmo dos seus carcereiros. Uma relação respeitosa que construiu com o centurião Júlio. Não surge por acaso, mas de uma postura ética, de cortesia, honrosa. No versículo 33, até o 34, nos é dito que Paulo está cuidando como um pai de toda aquela congregação, que não era de crentes, mas ele cuidando daquelas pessoas, para que elas não morressem de fome. Dos prisioneiros, dos outros prisioneiros também. As pessoas com fome, sem querer se alimentar, diante do desespero, da agonia, ele comam algo, se alimentem. Ele cuidava das pessoas, ele tratava bem as pessoas, ele pegava amizade com as pessoas. E quando ele chega na ilha de Malta, no capítulo 28, verso 2, diz que os próprios nativos
trataram com incomum bondade. Uma bondade incomum. Não era comum a atitude deles daquela forma, mas para com eles se mostrou dessa forma, certamente, em face da atitude respeitosa e acolhedora de Paulo e os seus companheiros. Ele cura o pai de Públio e outros enfermos da ilha, e isso não é apenas uma demonstração de poder, mas uma atitude de respeito para com aquelas pessoas. Irmãos, relacionar-se com as pessoas, cuidar bem das pessoas, é a nossa tarefa, independente de quem elas sejam. As pessoas querem, de fato, perceberem que as pessoas estão olhando para ela com respeito, com cuidado, com quem está se preocupando com ela mesma. Em quarto lugar, Paulo demonstrava uma atitude também de valoridade, uma outra marca de uma liderança em meio ao caos. Outro neologismo. Comunica essa ideia da capacidade de discernir o que realmente tem valor. Ele olha, no versículo 22, diz assim: olha, nenhum de vocês vão perder a vida, somente o navio será destruído. Ou seja, Paulo está dizendo, coisas valem menos do que pessoas. Vocês são mais importantes. Navio, a gente faz outro, a gente obtém outro. Pessoas não. Pessoas é mais importante. Isso demonstra um princípio muito importante, irmãos. Aqui, Paulo tem clareza de que coisas são substituíveis, mas vidas não. Em um mundo onde muitas vezes instituições, projetos, programas, interesses pessoais são colocados acima das pessoas, um líder cristão deve refletir a valoridade do Evangelho. Gente vale mais que coisas, vale mais do que funcionamentos de, inclusive, instituições. Ainda que elas tenham seu lugar, sua importância, no entanto, pessoas são mais importantes. Jesus deu a vida por pessoas, e essas pessoas devem ser olhadas sob a ótica do sangue de Jesus Cristo. Mas há uma quinta marca perceptível na vida do apóstolo Paulo, além do seu equilíbrio, do seu encorajamento, da sua forma de tratar as pessoas, é essa experiência sobrenatural, a sobrenaturalidade. Essa experiência onde Paulo consegue manter o equilíbrio, a prudência, a responsabilidade, mas não era só isso. Ele tinha experiências profundas com Deus. O versículo 23, ele deixa claro, e isso ele não chega dizendo essas coisas, ele não chega declarando essas coisas, simplesmente. Ele vai cuidando, ele vai se portando, ele vai se relacionando, daqui a pouco as coisas começam a acontecer, se apresentando, aí ele então é que começa a manifestar outras questões mais profundas. Verso 23 diz: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: não tenha medo, preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Paulo teve uma experiência profunda. Deus revelou durante o percurso, durante a agonia, que estava com eles e que ele ia chegar até lá. Podia acontecer o que fosse, o barco poderia se quebrar, mas o Senhor iria sustentar todas as vidas. E ele disse: nem um fio de cabelo sequer será perdido. Todos irão chegar até lá, porque eu preciso que você compareça perante César. No versículo 25 ele diz: creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Eu creio, vai acontecer assim como me foi dito. Quando Paulo chega na ilha, e ele tem uma situação de um sujeito ali prestes a morrer, ele ora, e Deus cura o moço. Irmãos, tem hora que não adianta inteligência, tem horas que não adianta simplesmente eu ter um certificado, um diploma, inclusive ter de fato uma capacidade intelectual bem notável. Tem momentos que só o poder de Deus para resolver a situação na vida de um líder. É importante sim, nós sermos dotados de qualidades que nos fortaleçam como líder, mas você e eu precisamos termos relacionamento profundo com Deus, porque em momentos cruciais será isso que fará a diferença. Não vai ser a minha inteligência, não vai ser a minha capacidade, será a minha comunhão com Deus. Chegará um momento que é necessário que Deus intervenha de forma definitiva, de forma clara, para que as pessoas percebam e a situação de fato aconteça. Eu lembro que
Só mais um pouquinho de paciência. Dá. De um moço que estava... era um irmão, desses bem simples, mas que constantemente tinha relação... Sabe aquelas pessoas muito alegres, que dá glória a Deus por tudo, né? Louva a Deus, celebra, é aquela pessoa mais alegre da igreja. E ele tinha ele ia fazer a universidade, e na universidade tinha um casal. Esse casal, eles viviam no Rio de Janeiro, acho que eles não vivem mais hoje, não sei. Eu sei que eram ateus, os dois. O nome do rapaz era Pierre, não lembro agora o nome da mulher, mas os dois eram ateus. Ela era professora de biologia, conhecia muito bem a questão do corpo humano. E ele, quando chegava, chegava aquela coisa: Pierre, Jesus te ama, Pierre. Que coisa, cara maluco esse cara, coisa mais medieval, um sujeito, Jesus te ama, Jesus, eu quero saber de Jesus. E toda vez que ele chegava na universidade dele, tinha essas coisas, ele comportava, se relacionava com as pessoas assim, cumprimentava com essa alegria: Jesus te ama e tal. Foi um dia, a esposa desse moço, de Pierre, sofre um acidente, e ela quebra uma parte na coluna, que cresce um lombo grande aqui no pescoço, e ela ficou tetraplégica, ela não conseguia mais se movimentar. E esse Pierre, em certa ocasião, chegou na universidade chorando, e esse moço viu, o crente viu. E quando viu esse moço chorando, ele disse: Pierre, Jesus te ama, Pierre. E viu Pierre chorando: o que foi que aconteceu? Você está chorando, Pierre? Jesus te ama. Ele disse: que Jesus te ama, rapaz. Minha esposa sofreu um acidente, está acamada, não está mais andando. Ele disse: oh, glória a Deus, Jesus te ama, Pierre. Disse: como é que é, rapaz? Como é assim? Você está dizendo glória a Deus, Jesus te ama? Sim, Pierre, agora você vai ver como é Jesus te ama. Como assim? Vamos marcar para eu ir lá na sua casa, Pierre. Olha só, irmãos, coragem, a ousadia dos simples, né? Ele disse: vamos marcar para eu ir lá na sua casa. Por quê? Eu não creio em Deus, mas não tem problema não, você não crê em Deus, mas Deus acredita, e o importante é Deus, Pierre. Vamos lá, Pierre. E levou o moço até lá. Marcou um dia, chegou lá: vamos orar. Botou os ateus para orar. Como orar? Orar o quê? A gente não sabe orar. Não, vamos, faça assim, ó, com a mão, vamos falar com Deus. Ele não conseguiu convencer os ateus a vamos. Olha, aí começou a orar com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquela confiança dos simples. Confiança dos simples. E a mulher ouviu uma voz: levanta a cabeça para cima agora. Estava com a cabeça um pouco torta devido ao problema, e disse que ela fez assim. Quando ela fez, deu um estalo de alto a baixo. Ela ficou curada, irmãos. Disse: glória a Deus. Os ateus, 2 ateus, se converteram a Jesus. Eles é quem dão testemunho. Veja, irmãos, eu sou um homem que gosta de estudar, de ler. E às vezes, alguns debates me provocam a ter que enfrentar. Mas tem momentos, irmãos, que não adianta, não é você nem vencer um ateu num debate. É uma ação poderosa de Deus que muda as coisas. É por isso que a gente precisa de comunhão profunda com Deus. Porque nos momentos cruciais, são exatamente nesses momentos que Deus vai intervir, vai agir a nosso favor. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. No momento crucial de desespero, Deus agiu na vida dele. O que é que sustenta, para terminar, um líder em meio ao caos? Em primeiro lugar, a convicção e a realidade da presença soberana de Deus na vida do cristão. Paulo manteve firme a convicção. Não foi a ausência de problemas, enfrentou muitos problemas, mas a certeza de que acima daquelas tempestades, acima dos ventos fortes, das circunstâncias, Deus estava no controle da história. A gente precisa dessa segurança, meus irmãos. A gente precisa dessa realidade, do Deus que nos sustenta no meio das lutas. Porque a gente vai enfrentar lutas. Nós sabemos, quanto mais tempo você vai passando frente de igreja, frente de trabalho, liderando coisas, liderando departamentos, a gente vai enfrentar lutas, batalhas na vida cristã, normal, natural. A gente vai enfrentar tempestades profundas, enfrentamos circunstâncias adversas, enfrentamos tentações, momentos delicadíssimos, em que servos de Deus,
encontra-se por um fio, como o irmão cantou aqui agora há pouco. E é nesses momentos que Deus está ali te sustentando com a sua graça. Foi isso que ele disse: Deus, por sua graça, como ele diz aí no versículo 23, Deus, por sua graça, deu a vida dos que estão no barco com você. Foi Deus, por sua graça. Nem um fio de cabelo vai se perder. Eles vão chegar até o final da história. Porque é necessário que compareça perante César. Segundo lugar, o que sustenta um líder no meio de caos, de tempestade? A consciência da missão que Deus lhe confiou. Você tem a convicção de que Deus lhe confiou a missão que você está assumindo? Foi Deus. Certa ocasião fui convidado para ser pastor de uma igreja. E aí eu disse: olha, eu preciso de uma coisa, que Deus me dê clareza disso. Se Ele me der clareza, amém, eu estou disposto, estou disponível. Agora eu preciso desse discernimento. Ele disse: agora tem você e tem uns candidatos. Eu disse: não, mas não estou me candidatando não, irmãos. Mas por quê? Você quer ser orgulho? Não, não é orgulho, irmão. É simplesmente assim: eu não sei se Deus quer que eu esteja lá. Eu não posso ir para um lugar que Ele não queira. Eu só posso assumir uma missão que Ele me incumbiu. Se Ele não me delegou essa missão, eu não posso estar assumindo. Porque eu posso trazer grandes prejuízos no barco que eu estiver. Prejuízos para mim e para os outros também. Então eu preciso discernir. É Deus que está me incumbindo. Eu não estou aqui para me colocar debaixo de leilão. Então foi um balde de água fria. A gente precisa entender, foi Deus. Porque na hora da agonia, da aflição, a gente entende que foi Deus que me deu essa missão. E se Ele me deu essa missão, eu não quero além dela e nem abaixo dela. Eu sei que vai acontecer como Ele me disse. Terceiro lugar, para a gente concluir agora mesmo, o que sustenta a convicção, depois os irmãos vão me pegar, acho que o dirigente vai me pegar depois. O que sustenta um líder no meio do caos é o amor por Jesus acima das circunstâncias. O que verdadeiramente sustentou Paulo no meio de qualquer outra coisa foi o seu amor por Jesus. Ele não estava buscando benefícios, vantagens, conforto. Onde ele estava, ele conseguia ser firme, permanecia com olhos focados na missão, porque ele amava Jesus. Mesmo que ele sofresse naufrágio, dificuldades, apanhava, sofreu varadas, pedradas, quase foi morto em muitos lugares, perseguido, inclusive traído por falsos irmãos, ele diz isso. Mas ele amava Jesus acima das circunstâncias. Aquela missão fazia com que ele prosseguisse, a despeito se estava confortável ou não. Em Romanos 8, versos 35 e 37, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo sustentava a sua relação com Deus no amor que ele tinha por Cristo Jesus. Não importa as dificuldades que você vai enfrentar, se o seu amor por Cristo for maior, você vai superar, você vai vencer. Deus abençoe, perdoe, passei aí do horário, tá bom?